Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho a respeito do reino protista. Bom, nas características gerais, nós temos, assim, como características principais, as seguintes. Primeiro que ele é um dos reinos dos seres vivos, né? A gente já viu aí a respeito dos fungos na aula passada, e hoje a gente vai frisar os protistas. E eles são os protozoários e as algas, né? Vocês já ouviram aí falar de ameba, da giardia, né? Da doença chamada, que é causada pelo barbeiro. Então, todos esses organismos aí, eles são os protozoários, tá bom? Eles possuem organismos que têm 3 características embutidas aí. Primeira, são eucariontes, né? Ou seja, possuem células organizadas, células completas, tá bom? Não são aqueles seres que têm célula desorganizada, não são, eles são eucariontes. São organismos autótrofos ou heterótrofos. O que significa um ser autótrofo? Um ser autótrofo é aquele ser que é autossuficiente. Ele mesmo consegue produzir o seu próprio alimento, tá bom? Através de fotossíntese, quimiossíntese ou qualquer um outro processo, mas o importante é que ele próprio produza o seu próprio alimento, ok? Mas também nesse reino possuem seres que são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento e precisam de uma outra fonte para se alimentar. Terceiro ponto, são seres que são unicelulares ou pluricelulares. Então, vão ter organismos que vão ter uma única célula, mas também vão ter organismos que vão ter mais de uma célula, várias células, ok? Eles possuem uma classificação e eles podem ser classificados de 4 maneiras. Eles podem ser conhecidos por esposoários, risópodes, ciliados ou flagelados. E o que vai ajudar nessa classificação? Por que eles serão classificados desses 4 tipos? Eles são classificados de acordo com a sua maneira de se locomover. Então, se eles se locomovem através de uma estrutura, eles são chamados de um nome. Se eles se locomovem através de uma outra estrutura, aí eles já recebem um outro nome. Então, essas 4 classificações que vocês estão vendo aí são oriundas de como eles se locomovem, tá bom? Aí nessa imagem vocês vão conseguir ver os 4 tipos de estrutura locomotora que eles têm: pseudópodes, flagelos, cílios e aqueles que não têm estrutura locomotora, ok? E agora a gente vai ver cada um detalhadamente. Primeiro são os sarcodíneos ou os risópodes, tá? Esses são os conhecidos como as amebas, tá? Elas estão envolvidas nesse filo aí, ok? Eles são chamados por esse nome porque eles não possuem pés verdadeiros. Eles se locomovem através de pseudópodes. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra pseudópodes, vocês já vão saber que são organismos que se locomovem através de falsos pés, tá? São estruturas que parecem pés, mas não são pés, ok? Mas apesar de não serem pés, essas estruturas ajudam eles a se locomover, tá? E os sarcodíneos ou risópodes, eles são conhecidos por 2 principais grupos. As amebas, que podem ser conhecidas de duas maneiras: a entamoeba coli e a entamoeba histolítica. Toda vez que a gente pensa em ameba, a gente já associa rapidamente a uma doença, a algo que é mal ou algo do tipo. Mas das 2 amebas que existem, apenas uma causa prejuízo ao ser humano e a outra não. A outra é um morador do corpo do ser humano, mas não lhe causa mal, ela tá ali só para se alimentar, talvez, mas ela também te ajuda numa coisinha ou outra, em algum processo químico ou outro, ela não tá ali apenas para te prejudicar. O primeiro tipo de ameba, que é chamada de entamoeba coli, é aquela ameba. O primeiro tipo de ameba que a gente vai ver é a entamoeba coli. E essa entamoeba coli é aquela ameba
que ela tá lá no organismo do ser humano, ela tá lá querendo abrigo, ela tá se alimentando de alguma coisinha lá, mas ela não causa prejuízo ao ser humano, tá bom? Ela também não faz bem e nem faz mal. Ela só tá lá na dela, no cantinho dela, ela só quer um abrigo, ela só quer um local para morar, tá bom? Então a Entamoeba coli é aquele tipo de ameba que não causa nem prejuízo, nem benefício ao ser humano. Ela só tá lá querendo um abrigo e um alimento, tá bom? Já em contrapartida, a Entamoeba histolítica, que é o outro tipo de ameba, essa sim já causa prejuízo ao ser humano, tá bom? E ela é um parasita, ou seja, ela é aquele ser vivo, né? Que tá lá para te prejudicar, tá bom? Então ela é habitante do intestino grosso do ser humano, tá? Do ser humano, ok? O segundo tipo, a gente já viu o primeiro tipo, que são os risópodes ou sarcodíneos, e o segundo tipo são chamados de flagelados ou mastigóforos. E esses se locomovem através de flagelos, que são estruturas fininhas, né, meio onduladas, que ajudam esse indivíduo, né, esse ser vivo, a se locomover, tá bom? Então, já que eles possuem flagelos, eles são chamados de flagelados. E o principal componente desse grupo são os Trypanosoma cruzi, ou seja, é o barbeiro, a doença que causa, é o barbeiro que causa a doença de Chagas. E aí no cantinho aí do slide você consegue ver o ciclo dessa doença. Como a nossa aula não é de doença, eu não vou ficar falando sobre ela aqui. Eu estou falando do agente que causa a doença, que são os flagelados. Mas depois, quando você tiver um tempinho, você pode ler e entender como que essa doença é transmitida, como que essa doença se manifesta e o que ela causa, tá bom? O terceiro tipo de protozoário são os ciliados, que, como o próprio nome já diz, são aqueles que se locomovem através de cílios. Aí, ao redor da imagem dele, vocês conseguem ver que ele é envolto por pelinhos, né? Pense nos nossos cílios, é como se fossem pelinhos assim fininhos que tivessem todo ao redor desse protozoário, mas esses cílios ajudassem ele a se locomover, tá bom? Eles são conhecidos como os paramécios. E esses paramécios, eles vivem assim nos ambientes e eles são organismos de vida livre, tá bom? Não causam prejuízo, estão ali só para ajudar alguns outros seres e etc, tá bom? O próximo tipo de protozoário são os esporozoários. E esses esporozoários, eles não possuem nenhuma estrutura locomotora, tá bom? Eles não possuem, eles são sem pés, mas de alguma forma eles conseguem ser transmitidos, seja pelo vento, seja pelo ar, seja por outro animal, enfim. O principal componente desse grupo é o Plasmodium malariae, que é o transmissor da doença da malária, tá bom? Do mesmo jeito que eu falei para vocês a respeito lá dos flagelados, né? Aí também vocês podem ter acesso à figura e entender como que acontece o ciclo da malária, tá bom? Como a nossa aula não é de doenças, é só de protozoários, eu coloquei aí só para vocês conhecerem, né? Quem tiver curiosidade pode voltar depois no slide e ler como que acontece a transmissão da doença da malária, tá bom? Eu falei para vocês lá no início da aula que esses protozoários que o reino protista é composto por protozoários e algas. E agora a gente vai aprender um pouquinho de que são essas algas, tá bom? Como características gerais, elas são seres autótrofos, ou seja, elas fazem fotossíntese e conseguem produzir o seu próprio alimento. Ah, professora, então elas são plantas. Será que as algas são plantas? Vamos ver. Por que que as algas conseguem fazer fotossíntese? Porque elas têm uma estrutura chamada clorofila. E essa clorofila é justamente aquele pigmento verde da alga, que é o mesmo pigmento que tem lá nas folhas.
E é por esse motivo que as folhas fazem fotossíntese, porque elas possuem clorofila, o pigmento verde. Por as algas também ter esse pigmento, elas conseguem fazer fotossíntese, mas elas não são plantas. Repito, algas não são plantas, ok? Lá atrás, há muito tempo atrás, elas já foram classificadas como plantas, mas depois perceberam que elas eram organismos muito simples. Elas não tinham muitas estruturas que as plantas deveriam ter para ser consideradas plantas. Então, por isso, elas saíram do reino vegetal e entraram no reino protista, porque elas só têm estruturas para ser consideradas um protozoário, uma alga, ok? Então, elas fazem fotossíntese, mas elas não são plantas porque não são complexas e não possuem tecido verdadeiro, tá bom? Elas são fundamentais na biosfera, elas têm uma importância incrível, são a base da cadeia alimentar aquática. Eu acho que vocês já estudaram sobre base de cadeia alimentar e vocês sabem que no nosso reino, as nossas bases de cadeia alimentar são as plantas. No nosso reino terrestre, né? A gente faz parte dos animais terrestres. Mas as algas, elas também têm importância lá no meio aquático, porque elas são seres aquáticos, tá bom? E nós sabemos, né, que tem muitas algas que são comestíveis, né? Tá lá no seu sushi, principalmente, aquele negócio que envolve o sushi, aquilo dali é uma alga, tá bom? Existem algas comestíveis e elas têm um alto teor de proteína, vitamina e sais minerais. Então, ó, comam alga, ela é super saudável. Bom, a nossa aula de hoje foi isso. Eu espero que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês. Qualquer dúvida, me procure. Um beijo e até a próxima aula.